Então, eu tinha planejado fazer esta sessão prática, que nem foi a outra, mas conversando com vários de vocês, eu vi que tem um monte de dúvidas e gente interessada em perguntar, fazer perguntas que não teve chance nem ontem e acho que também nem hoje, né? Como a aula do Dinho é bastante prática, né, eu então pensei em começar esta sessão com questões mais filosóficas e as perguntas que vocês têm. E aí, se der tempo, a gente faz uma parte prática no final. Então vamos lá. Alguma pergunta específica que vocês queiram começar fazendo neste momento? Enquanto a gente espera o PowerPoint, que eu achei que eu tinha perdido todo o meu computador. Está chegando o PowerPoint. Pois não. Como você faz com alunos que são gordinhos, por causa de virose, acho que não dá para fazer Mais uma vez, essa questão de acomodar o instrumento, né, precisa ficar muito claro o que precisa preencher. Se a pessoa não tem absolutamente, aliás, se não tem muito espaço de pescoço, né, se só com um instrumento você consegue ocupar todo este espaço aqui, então não se usa espalheira. Mas o ponto fixo, na minha maneira de ver, é que esse espaço todo entre queixo e ombro precisa ser preenchido com o instrumento e, se necessário, uma espalheira, né? A questão principal é que o movimento de se fazer, de colocar a cabeça em cima do instrumento, precisa apenas ser esse daqui, ó. Apenas virar para o lado. Acontece que os maus hábitos, ou hábitos ainda não criados nos violinistas e violistas, a tendência é fazer isso, né? Ou isso, ou fazer isso, né? Tudo isso precisa ser evitado. Quando vocês forem acomodar espalheiras ou acomodar um instrumento, o ombro tem que ficar absolutamente relaxado e sem elevar, tá? Aí é o instrumento que se encaixa no ombro e não a cabeça e o ombro que se encaixa no instrumento, né? Eu uso muito aquela postura que eu mostrei ontem. Eu paro o aluno aqui, ele fica absolutamente parado e eu encaixo o instrumento. E olhando deste ponto fixo aqui, eu vejo qual é o espaço que precisa ser preenchido. Então, eu paro o aluno assim e eu coloco o instrumento no pescoço dele ou dela. Aí eu sei qual que é o espaço que precisa ser preenchido, ó. Ok? Que mais? Mais perguntas? Como é você com a espalheira, ele tem que ser capaz de ficar aqui e você movimentar o braço. Você pode inclusive andar. Se a colocação se o encaixe está confortável, você deveria ser capaz de balançar o braço e andar com ele. Entendeu? Eu diria que é um pouco diferente. Veja, o que está segurando o violino? Vamos pensar em termos de mecânica. O que está segurando o instrumento é o apoio em 2 pontos, certo? Né? Então aqui ele está sobre 2 pontos e está apoiado, está segurado. A mesma coisa aqui, ele está em cima do ombro e aí eu tenho um outro ponto de apoio aqui. Eu prefiro não pensar que é a cabeça que segura o instrumento, mas se ele está encaixado, não sai, não tem como
como isso cair daqui. Entendeu? E olha que eu não estou nem usando espalheira, mas ele não passa daqui, ele não chega ao chão. Né? O que a gente precisa um pouco é desmistificar com os alunos essa ideia de que o instrumento precisa estar preso na gente. Né? Você lembra aquela hora que caiu o arco aqui no chão? Ela disse, é ótimo, se o arco caiu, isso significa que você não está apertando se você não está apertando o arco de maneira nenhuma, né? A mesma coisa aqui. Eu sempre imagino que a gente não tem que segurar o arco no ar, né? O arco tem que estar sempre em cima da corda. É aqui que a gente toca, né? A mão serve apenas para direcionar o movimento. Eu não tô agarrando o arco. Meus dedos estão em completo relaxamento, né? Eu gosto de pensar que da mesma maneira que eu seguro esse celular, que é muito mais pesado do que meu arco, é a maneira que eu tenho que segurar o meu arco. Eu não estou fazendo assim, né? Então a mesma coisa é com o arco. Os dedos têm que estar bem relaxados. Inclusive eu faço esse tipo de demonstração. Segura esse celular. Qual é a sensação que você tem de segurar? Os dedos estão apertados? Então por que aperta os dedos no ar? Né? Pontos de contato. O que segura, né, o instrumento no nosso corpo, tanto no arco quanto aqui, é o ponto de contato. A mesma coisa com o cello e com o baixo. Não? O que mais? Ainda não chegou o PowerPoint? Ainda não. Pois não. Sobre a mão esquerda, a posição do violino, quais os principais problemas eu acho que devem ser evitados, as explicações que tem, porque tem tanto problema tanto de bandeja, quanto de força demasiada, dedinho fica muito para baixo. Tá. Então, eu posso responder essa pergunta na parte de demonstração? Eu lembro, ontem várias pessoas conversaram comigo e eu pedi, pergunta isso amanhã. Quais foram as perguntas mesmo? E não foi só você, não. Mas eu acho que a pergunta mais pertinente é assim, você pode ter um músico tocando bem um instrumento na mesma qualidade, aprendendo no ensino de corda coletivo ou particular, porque sempre a luta é essa. Você fala que você dá aula no curso de corda coletiva, eles falam assim, você só está colocando vício no aluno, isso aí é só para inglês ver, né? E a gente está aqui justamente para debater essa questão. Quer dizer, Olha, nós como professores precisamos ter alguns conceitos em mente. O primeiro que é um curso de iniciação e que, na minha opinião, ele não pode durar mais do que 2 anos. Depois de 2 anos, a gente precisa encaminhar os alunos para as aulas individuais. O que se aprende em 2 anos? Apenas brincar com o instrumento, puxar o arco de qualquer maneira? Não. Se aprende todo um programa técnico, tá? Por exemplo, nos projetos em que eu trabalhei, depois de 2 anos, os alunos tinham as seguintes habilidades técnicas. Sabiam fazer martelé, détaché, spiccato e sautier em 2 anos. Dominavam a primeira posição, inclusive com a utilização do 4º dedo para violinos e violas. Já sabiam a terceira posição e faziam todas as escalas de 2/8 na primeira posição e pelo menos uma que incluía a terceira posição. Não? Já tinham começado a trabalhar vibrato, na mudança de posição que eu já falei, e coordenação de mão esquerda e direita com bastante velocidade. Então, para aprender tudo isso e aprender de maneira bem solidificada,
a gente tem que ter em mente o que precisa ser feito em cada uma dessas fases para que o aluno chegue lá. Então, vocês viram tudo que foi mostrado ontem, o que o Dean mostrou hoje, como é tudo muito pensado para se desenvolver relaxamento, qualidade no que se toca, né? Vamos discutir um pouco filosoficamente sobre individual e coletivo, né? Nas práticas que a gente faz coletivo, o aluno tem pelo menos 4 ou 5 horas de estudo com o instrumento. No individual, ele tem 1 hora de aula e depois vai para casa e passa 6 dias imaginando que está estudando de maneira correta. Aqui nós estamos falando de iniciação, né? Um aluno que não sabe tocar e vai aprender individualmente, um aluno que sabe tocar e não sabe tocar e vai aprender coletivamente. Então, no método coletivo, a possibilidade de se fazer um estudo de maneira correta é muito maior porque isso é feito com o professor dentro da sala de aula. Individualmente, a gente precisa ter sorte para ver se esse aluno estuda da maneira correta, estuda todos os dias e o tempo necessário, né? A maneira de se desmistificar essa história de que, ok, nós só estamos brincando de ensinar a tocar, é justamente fazendo o nosso trabalho de uma maneira muito consciente e organizada para que esses alunos comecem a ter resultados musicais realmente diferenciados, né? Porque o que a gente mais vê por aí são alunos de aulas coletivas que estão todos tortos, sem técnica, com sonoridade ruim, desafinado, né? E é aprender a desenvolver essas qualidades coletivamente é que nós temos que ser capazes de justamente desmistificar isso que eu falei. Isso que você falou. Eu enfrentei esse problema quando eu comecei a dar aula na Universidade Livre de Música. Os outros professores de ensino individual lá, alguns tocavam na estadual, outros tocavam na municipal e todo mundo virava o rosto. Até o final do primeiro ano, quando as minhas turmas de ensino de violino foram fazer as provas. E todo mundo ficou de boquiaberto e a partir daquele momento ninguém queria mais pegar aluno de fora que não estivesse com alguma base técnica. Todo mundo queria pegar os alunos que eu trabalhava em aulas coletivas. Acho que eu respondi tudo. Tá? Perdão, tem uma pergunta aqui. Tá pronto? Saber se você conhece alguma orquestra ou algum que faz trabalho de corpo, relaxamento antes de começar o ensaio, que seja assim, que seja uma rotina. Tá. Se Existe. Você pode me perguntar isso também na parte de demonstração, que aí a gente faz isso. Outra pergunta lá. Tem duas questões já para demonstração. Por favor, me perguntem depois. Com relação a Métodos, muito bem. grupos, Liga, você pode ligar aí o PowerPoint? Tem vários. O primeiro método que a gente tem notícia que foi feito para ensino coletivo foi de antes de 1850 nos Estados Unidos, né? Por que de antes de 1850? O que existe hoje é um exemplar da 4ª edição, que é datado de 1851. Né? Então, desde lá, existe uma enorme quantidade de métodos que foram editados e publicados. Eu conheço vários. Um deles chama All for Strings, né? Que foi parte da minha dissertação de mestrado. O outro chama String Builder, do Samuel Applebaum, né? Que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Eu não acredito que ter um método, um livro,
seja a solução de tudo. O que a gente precisa fazer é conhecer vários e saber qual a diferença de um para o outro. Então, por exemplo, o String Builder, ele começa com exercícios de corda solta e logo vai para mudança de cordas. E depois ele coloca o primeiro dedo na corda Ré e depois faz esse primeiro dedo em todas as cordas. Aí ele introduz o segundo dedo e faz o segundo dedo em todas as cordas. Depois o terceiro e assim por diante. O que o All for Strings faz? Ele pega esse padrão aqui, que é o padrão que vocês trabalharam de manhã, né? E introduz na corda Ré e na corda Lá. E fica bastante tempo nesse padrão na corda Ré e na corda Lá. Tem um outro método chamado Essential Elements, que é uma professora que vem dos Estados Unidos vai falar sobre ele na sexta-feira. Mas ele tem cerca de 60 lições, 60 exercícios, que são todos para ser feitos com pizzicato. E ele exige leitura desde o primeiro momento. O All for Strings não trabalha a leitura musical no primeiro momento, né? Tem um outro que chama Strictly Strings, que usa muitas cores para identificar as notas e para identificar a colocação delas no pentagrama. Tem um outro chamado Artistry in Strings, que é do Gerald Fischbach, né? Que também faz uma abordagem que se foca bastante somente na corda Ré e na corda Lá por um bom tempo. Aqui no Brasil tem o Iniciando Cordas através do Folclore, que foi editado na Universidade Federal do Pará, eu não sei se vocês conseguem ainda comprar, que é da professora Linda Kruger. A professora Liu tem um método editado para violino, que vai trabalhar com vocês, acho que amanhã. E acho que outro livro importante de vocês conhecerem é o The Teaching of Action in String Playing. The Teaching of Action in String Playing, que é do Paul Holland. Se escreve R-O-L-L-A-N-D. Que ele apresenta uma série de exercícios motores que ajudam no desenvolvimento dos movimentos instrumentais. Eu vou mostrar alguns deles daqui a pouco para vocês. Tá? The Teaching of Action in String Playing. Pois não. Em relação à questão da leitura, em muitos lugares, a maioria de trabalhar em projetos, por exemplo, as crianças ou as pessoas não têm o teoria musical, você já inicia com a leitura e o reconhecimento de figuras musicais, ou isso é posterior à iniciação do instrumento? Eu sempre faço da seguinte maneira, por exemplo, voltando aos métodos. O All for Strings tem cerca de 60 exercícios em que ele usa o nome da nota. Cada nome da nota é um tempo. Quando são o nome da nota com um traço são 2 tempos, e quando é o nome da nota com traço grande são 4 tempos. Ele usa esse exercício de memorização por bastante tempo, cerca de 60 lições, se eu não me engano. Já o outro já começa com leitura direto. Eu parto do seguinte princípio: como é que a gente aprende a nossa linguagem fora da música? A gente primeiro aprende a falar, depois a gente aprende a ler, né? E a leitura para o ser humano, ela é um pouco diferente daquilo que acontece na escola, porque na escola a gente aprende isso é A, isso é B, isso é Bá, isso é Bé, isso é Bi, isso é bola, né? A gente vai aprendendo mais ou menos, pelo menos uma parte da educação acontece dessa maneira, meio compartimentada. Eu acredito que a gente deve primeiro ensinar a fazer o som e, assim que possível, a gente já ensina a teoria musical.
mas sempre o fazer primeiro. Então, eu mostro o que precisa ser feito, eu canto aquele exercício, eu executo aquele exercício, aí eu mostro um pouco da teoria. E é bem simples. Por exemplo, quem de vocês pode me explicar o que é uma escala de Ré maior? Uma escadinha de 8 sons. Uma sequência de 8 notas com 2 acidentes. O que é acidente, professor? É hashtag. Na verdade, Ré maior é uma cópia do modelo das escalas menores. É um modelo que satisfaz muito ao sistema. Está composto por 2 tetracordes fechados em 8 notas. Isso é Dó. Ré, é um módulo que se sobrepõe começando em qualquer som. E se qualquer som que você pega, você abre uma escala maior. Portanto, é o maior. Esse é o modelo Dó que usamos, né? Então, peraí, tem padrão ali, tem padrão aqui, né? Eu faço mais ou menos da seguinte maneira. Olha aí, pessoal. Uma escala de Ré maior é o seguinte. Escala é um conjunto de notas, ok? Então, o que é uma escala? Ela se chama de Ré maior porque ela começa na nota Ré e acaba na nota Ré, ok? E ela se chama de maior porque ela obedece a este seguinte padrão. A este som. Então, isto daqui é o som da escala maior. Tá bom? Isso daqui é uma escala maior? Isso daqui? Isso daqui? Então, esse é o som da escala maior. Então, uma escala de Ré maior é o seguinte, é um conjunto de notas que começa na nota Ré, acaba na nota Ré e obedece a esse padrão de som. Percebe que não precisa de muita explicação teórica, é algo bem direto e que é bastante fácil de aprendizado. Ah, mas e as escalas menores? Quando eu for tocar a escala menor, eu explico o que é escala menor. Entendeu? Então, eu encaro o ensino da teoria muito dessa maneira. Vamos tocar na nota Ré. Ah lá, eu vou dar uma pulsação, você segura por 4 tempos. Ok. A nota Ré é aqui. 4 tempos é esta figura, esta é a fórmula de compasso. Mas bem simples e de maneira bem direta, né? Deu para entender um pouquinho como é que eu acredito que seja? Então, a gente não fala em padrão de dedilhado, só em padrão sonoro. Quando você chega no momento de explicar a escala de Ré maior, ele já está fazendo esse padrão de dedilhado faz tempo. Se eu fizer de Dó maior, por exemplo, já muda o padrão. Bom, em geral, vocês perceberam hoje que eles fizeram boa parte da aula usando 3 cordas, né? Por que 3 cordas? São as cordas comuns entre os 4 instrumentos, né? Então, de uma certa maneira, quando chegar na escala de Dó maior, já vai estar sendo trabalhado um outro padrão de dedilhado, né? Quando você trabalha esse padrão de dedilhado, você aí pode falar numa escala de Dó maior sem problemas, né? E eu tenho uma maneira muito simples de ensinar a diferença deste padrão para este padrão. Eu brinco com eles com a Maria Alegre e a Maria Triste. Então chega um momento da aula, do desenvolvimento, em que eu digo, ok, vamos aprender a música a Maria Alegre. E um dia ela ficou muito triste e aí teve que ser tocado dessa maneira.
trabalho isso em cada corda, na corda Dó, na corda Sol, Ré, Lá e Mi. Né? E aí eu ensino qual que é a diferença do sustenido para o natural e tudo mais. Não? Que mais? Ontem e hoje a gente viu assim que foi falado da colocação, por exemplo, dos dedos em formato certo, mas não foi falado das marquinhas. E no Suzuki tem a utilização das marquinhas. O que você acha sobre isso? Assim? Eu costumo assumir o seguinte posicionamento. Eu coloco as marcas do primeiro dedo, tá? Segundo dedo e terceiro dedo. Para o violoncelo, primeiro dedo, terceiro dedo e quarto dedo. Né? Contrabaixo, primeiro dedo e quarto dedo. Ok? Quanto tempo eu deixo isso? Até a marquinha sair naturalmente. Depois que saiu, o aluno tem que se... já aprendeu, de uma certa maneira, onde precisa estar, onde o dedo precisa estar colocado. Né? Então, eu uso. Tem muita gente que não usa e prefere que essa prática não seja colocada. Ela trabalha com método Suzuki. E ela me respondeu uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Eu perguntei por que o uso das marquinhas. Ela falou que é para auxiliar os pais em casa ajudando os filhos. Porque o método Suzuki trabalha essa questão dos De pai e estarem filho. juntos. Eu nunca tinha ouvido essa resposta. Eu achei muito interessante, porque os pais não têm muita noção. Então, para eles ajudarem os filhinhos a colocar os dedinhos, é por essa razão que eles aplicam as marcas. Foi o que a professora chegou. Tinha mais alguém que levantou a mão ali? Você falou que você coloca as marquinhas na primeira posição e até ela durar. Isso. E depois para as próximas posições, você coloca de novo? Não coloco. Mas quando a gente estiver fazendo o treinamento aqui, você me pergunta de novo sobre mudança de posição? Tá? O que mais? Oi? Tem 3 perguntas quando vocês subirem aqui no palco, ok? Eu estou gravando, hein? Não sei quais são, mas são 3. Eu queria sobre essa questão da marquinha, porque às vezes eu acho, não sei, quando você não se marquinha, a pessoa está completando. Também eu faço trabalho assim, intervalo musical, piano, se a pessoa de segunda, o tom e o semitom, essas 2 coisas básicas. Eu acho que é possível trabalhar sem. Eu opto por usar porque muitas vezes, como as questões precisam ser bastante aceleradas, eu acho que isso é uma ferramenta que ajuda bastante. Né? Mas não insisto, por exemplo, se a marquinha sai, eu não coloco de novo. Por exemplo, usando assim, musiquinhas que sai disso. Seja, por exemplo, o Nacional, ou também a Rebreira, na cidade dessa maior, você acha errado? Não, eu acho que não. Não existe certo ou errado, pessoal. A gente precisa conhecer o máximo de estratégias possíveis e utilizar isso de acordo com o que eu tenho na minha frente. Você tem uma turma que tem habilidades, por exemplo, de teoria já mais avançado, eu trabalho dessa maneira, eu já trabalho em intervalos, falo de tom e semitom, né? Eu acho que isso tem muito, a gente precisa conhecer muitas metodologias e aplicar elas de acordo com aquilo com a nossa necessidade. Eu gosto de pensar que o bom professor não é aquele que sabe um método e aplica esse método eficientemente. O bom professor é aquele que conhece muitos e consegue aplicar resultados ou soluções diferentes aos problemas que os alunos apresentam. Não? Porque tem problemas, por exemplo, que eu uso uma estratégia com uma pessoa, mas essa estratégia não funciona com o outro. Então, eu preciso conhecer uma estratégia diferente para aplicar com o outro. Não é, o bom professor não é aquele que tem uma resposta para tudo.
mas é aquele que tem muitas respostas para as perguntas que são apresentadas a ele. E essa história da pessoa cantar, assim que eu tenho observado, tinha ela cantava nada, era horrível, uma desafinação. E aos poucos ela foi pegando, porque eu cantava, quando eu fazia demonstração de música, era susto. Aí ela queria colocar cantar sempre mais abaixo, sabe? Mas depois ela foi pegando, aos poucos ela foi. Quando eu fazia, ela cantava. Uhum. Acontece mais. Eu sempre uso o canto, assim como vocês viram hoje de manhã, sempre uso o canto o tempo inteiro. Eu parto do seguinte princípio: eu faço toda a explicação, aí eu faço cantar, depois eu faço fazer com pizzicato, depois pizzicato e arco. Quer dizer, a música com arco, né? E cantando o tempo inteiro. Não? O que mais? Professor, em relação mais especificamente à aula coletiva de violino e viola, em relação à iniciação dos dedos, tem métodos que começam direto com o primeiro dedo, tem outros professores que usam a partir do terceiro dedo, segundo dedo. Você poderia dizer sua opinião, pessoal, se alguém quiser falar, o que é bom, o que é ruim nos dois casos, quais são as vantagens e desvantagens? Tudo, como você falou, tem vantagens e desvantagens, né? E eu conheço um método que, por exemplo, que começa ensinando na terceira posição. Eu não sei se a professora Sônia falou com vocês ontem, mas ela também começa aqui em cima, né? Por uma questão de sempre trabalhar os 4 instrumentos juntos, eu começo aqui nesta postura, mas isso não quer dizer que eu demore muito a usar o 4º dedo. Eu já faço exercícios com o 4º dedo na segunda aula, tá? Eu prefiro já trabalhar padrões de dedilhados, assim como vocês viram hoje de manhã, do que necessariamente pensar um dedo de cada vez. Né? Se eu não demoro muito para trabalhar esse padrão e depois esse, né? Não importa muito bem se é o primeiro ou o terceiro, ou o primeiro dedo. Né? Mas, em geral, eu começo nessa sequência e vou com bastante rapidez. Não? O que mais? Já ouviu falar dos esses 7 dedos? Espera aí, só um instantinho. A minha professora é russa e ela utiliza um método Kumarovsky. E ele inicia com o terceiro dedo, o aprendizado, então, não de 0, 1, 2, 3, mas 0, 3, 2, 1, que já facilita também a posição da mão. E nele, já acho que no 5º para o 7º exercício, ele já trabalha mudança de posição com glissando. Não que ele já vá começar a tocar nas posições superiores, mas ele já aprende o comportamento. Uhum. Só uma curiosidade. É uma curiosidade. O bom de começar... Por que existe essa estratégia do terceiro dedo? Porque é um dedo que tem a afinação já, a princípio, estabelecida pela outra corda. Né? Quem começa com a afinação do primeiro dedo tem menos referências de afinação. Né? Porque, por exemplo, o primeiro dedo no Mi, a referência seria a corda solta Mi, que não é muito necessariamente bem percebida pelo aluno que está iniciando. Mas como você começa pelo terceiro dedo, imediatamente já tem a corda solta embaixo que te dá referência. Né? Mas, mais uma vez, isso é uma abordagem de ensino específico do violino e para viola. Mas como é que a gente faz com o cello e o baixo? Em que o terceiro dedo do violino, na primeira posição do baixo, não existe. É uma corda solta. Não? Deixa eu aproveitar e falar sobre isso. Quando a gente trabalha coletivamente, existem algumas estratégias. Né? Existe aquilo que a gente chama de ensino coletivo heterogêneo de cordas. Quando eu pego e junto um grupo de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, como vocês viram aqui esses dias.
Isso é ensino heterogêneo. Existe ensino homogêneo, que é quando eu pego e só dou aulas de violino, separados da aula de viola, separado da aula de violoncelo, separado da aula de contrabaixo, né? E tem um outro que eu gosto de chamar de misto, onde eu misturo o homogêneo com o heterogêneo, que é o que acontecia lá em Belém do Pará com o projeto da professora Linda Kruger. Então, no heterogêneo, todas as aulas acontecem com todos os instrumentos. No misto, lá ela fazia da seguinte maneira: 4 aulas por semana de aulas por instrumento, só violino, só viola, só violoncelo, só contrabaixo. E uma vez por semana ela reunia os 4 naipes em uma aula só. Quando você trabalha o heterogêneo, né, as coisas de uma certa maneira vão num fluxo em que os 4 instrumentos estão aprendendo a mesma coisa. Quando você trabalha só no homogêneo, né, para você juntar, tem uma certa dificuldade, porque esses grupos, a princípio, precisariam ter um desenvolvimento paralelo, né? Então, você precisa ter uma organização muito boa para que a fluência das aulas possa resultar numa orquestra, né? Porque ninguém estuda violino para tocar sozinho, né? A gente estuda esses instrumentos para tocar em conjunto. No misto, precisa uma organização muito boa para que cada aula seja dada por professores diferentes ou pelo mesmo professor, mas que siga o mesmo ritmo de aprendizado, né? Para que o violoncelo, por exemplo, não dispare, consiga habilidades muito antes do que a dos violinos, né? Então, eu classifico o ensino coletivo dentro dessas 3 possibilidades de organização, né? E aí, quando a gente vê essa abordagem, por exemplo, por qual dedo começar, né, muitas vezes ela está voltada para um ensino coletivo homogêneo, ou até mesmo para o ensino individual, né? Tinha outra pergunta para o lado de cá? Em relação a essas 3 categorias, qual que você acha mais interessante? Tem uma melhor, uma pior, ou depende da situação, necessidade? Ou... Excelente pergunta. Eu nunca acho que existe na nossa arte, né, algo que seja melhor ou pior, mas existe sempre aquilo que é mais eficiente. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho 4 excelentes professores, né, um de violino, um de viola, um de violoncelo, um de contrabaixo, né, que conseguem trabalhar de maneira conjunta, e eu tenho 4 salas diferentes, né, então eu posso usar com facilidade o homogêneo ou o misto. Agora, como é que eu faço se eu só tenho uma sala? Tudo bem, aí eu vou usar o homogêneo só nessa sala. Então, eu tenho uma turma de violino que se encontra às 7 horas da manhã, uma turma de violoncelo que se encontra às 11 horas da manhã, uma turma de viola que se encontra às 3 e a do contrabaixo se encontra às 6. Quando eu quiser montar uma orquestra, vai ser um inferno, né? Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Para trabalhar com a prática heterogênea, você tem que ter muito mais habilidade do que para trabalhar com homogêneo, né? Porque, como vocês viram, você realmente precisa conhecer os 4 instrumentos. Você precisa estar apto a ensinar os 4 instrumentos. Então, não existe o melhor ou pior, existe aquilo que é mais efetivo dentro das condições de trabalho que eu tenho. Por exemplo, vamos pensar no ideal, né? Eu tenho um aluno de violino, ele vem todo dia na minha casa e trabalha comigo 3 horas por dia. Isso, a princípio, seria uma situação ideal, né? Mas não é. Por quê? Porque esse aluno se torna dependente,
né? Tem outros fatores. Então, não existe aquilo que é ideal, existe aquilo que é mais efetivo. O que mais? Eu fiz um PowerPoint ali, vamos ver o que está escrito lá. Pode baixar. Deixa eu falar um pouquinho só da parte histórica, para vocês entenderem como isso tudo começou. Né? O ensino da música sempre foi ligado à igreja. A primeira sistematização de ensino musical aconteceu ali, com a Escola Cantorum, que era o coro papal fundado por Gregório o Grande no século IV. Né? Depois isso foi se desenvolvendo e sempre ligado à igreja, e foi criado a Academia Nacional de Santa Cecília em 1585. Essas são as primeiras instituições de ensino formal da música. No século XVI, né, começaram a se criar orfanatos, né, junto às instituições que cuidavam da saúde. Então, eu imagino que tinha aqueles lugares onde as pessoas doentes iam, né, e se criou orfanatos para cuidar das crianças. E esses orfanatos na Itália se chamavam conservati, né? E ali, então, as crianças eram recebidas para serem cuidadas, e uma das coisas que elas faziam era aprender sobre música, né? Então, esse foi o primeiro ensino de música, vamos dizer assim, formal, não ligado à igreja, né? Um dos mais famosos é Ospedale della Pietà. Quem lembra o que é Ospedale della Pietà? Quem que é? Era tipo uma fornada, até Vivaldi dava aula. Lá foi o lugar que Vivaldi dava aula e onde ele criou toda a música que ele criou, né? O século XVIII, essas instituições possuíam grande importância para o aprendizado da música. Vocês receberam todo esse material por e-mail, né? Vamos lá, próximo. Em 5 de maio acontece a queda da Bastilha, e aí, não ali especificamente, mas com a Revolução Francesa, a gente tem esses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade difundidos, né? Onde a ideia era que todos tinham direitos a ter acesso a tudo, né? Não apenas os nobres e os ricos. E aí o Conservatório de Paris foi inaugurado em 1795. Então, eles inauguraram esse conservatório com essa ideia de dar acesso musical a todas as pessoas. Imagina que tinham lá provavelmente uma meia dúzia de professores que tinham que ensinar uma grande quantidade de alunos. Foi aí que eles começaram a desenvolver o sistema de masterclass. O que é isso? Então, eu trabalho individualmente com um aluno e outros 10 assistem, tentando, vamos dizer assim, aprender e absorver o aprendizado musical daquele aluno que estava ali executando. Esse método inspirou outras instituições. Mendelssohn criou em Leipzig, em 1843, um conservatório igual, que é o Conservatório de Leipzig, que existe até hoje. O primeiro conservatório nos Estados Unidos foi criado em 1800 e já usava essa ideia de ensino coletivo. E o Conservatório de Oberlin foi criado em 1865, e o de Boston em New England em 1867. Como é que vocês imaginam que os pesquisadores descobriram que eles usavam esse sistema de masterclass? Alguma ideia? Não? A pesquisa foi a seguinte: eles viram o número de professores que davam aulas e o número de alunos que frequentavam aquelas aulas. Então, eles pegavam um professor que dava aula de violino e ele tinha lá 80 pessoas, 100 pessoas na classe dele. Então, eles começaram a pensar de que jamais poderia ser o ensino individual que acontecia anteriormente, né? Vamos seguir? Aí, por volta de 1800,
os professores viajavam entre as cidades para ensinar o ofício do canto religioso, né? E eles iam às frentes das congregações ensinar a cantar. E, obviamente, existiam pessoas que se interessavam em aprender os instrumentos. E, em geral, eles passavam um dia naquela cidade e já ia para outra. Era uma coisa assim meio de cacheiro viajante. E esses professores de ensino de canto começaram a também ensinar instrumentos. E a ideia deles é que eles queriam ensinar o maior número de pessoas, porque com o maior número de pessoas dentro da sala de aula, mais eles recebiam dinheiro, né? Eram aulas que os alunos pagavam. E então eles começaram a desenvolver metodologias para o ensino instrumental baseado nessa ideia coletiva. E como eles já ensinavam canto de maneira coletiva, eles tinham essa habilidade do ensino musical em grupo. Eles só adaptaram as técnicas que eles usavam para ensinar a cantar, para ensinar a tocar. Ali, ó, aquele foi o primeiro método editado para ensino coletivo, The Musical Academy. Ele era para violino, viola baixo, clarinete, flauta e outros instrumentos leves, ou seja, tinha partes, clave de sol que podia ser usada por flautas doces e instrumentos que usassem essa textura. Foi editado por Lewis Benjamin e existe hoje, eu falei errado, não é a 5ª edição, é a 7ª edição. Existe um exemplar da 7ª edição de 1851. Né? Então, o ensino coletivo de instrumental é algo bem antigo, ninguém inventou nada. Né? E o Benjamin ali, ele criou várias academias de música. Era ele, se eu não me engano, 2 filhos e as 2 noras. E a principal que ele fundou foi a de Nova York. Né? Só que eu acho que ele foi a primeira pessoa a criar, como é que chama quando tem, por exemplo, o Burger King é uma franquia, né? Ele mais ou menos criou uma franquia, porque em cada cidade ele criou uma academia e os filhos iam lá, davam aula e outras pessoas também davam aula de acordo com essa metodologia que eles criaram. E eles chegaram a fazer concertos, pessoal, com 2.000 pessoas tocando na orquestra, 15.000 pessoas cantando no coro. Enfim, era um excelente negócio naquela época, porque todo mundo pagava a mensalidade. Vamos lá. É sério? Eu acho que essa parte de ensino individual, pode passar. Isso a gente já falou um pouquinho. Também Peraí, isso é importante. Então, os métodos de ensino coletivo de cordas têm por objetivo a iniciação instrumental de um grupo de pessoas que, ao se exercitarem em conjunto, através de arranjos e composições elaboradas especialmente para este fim, se deparam com problemas técnicos e musicais da maior importância. O objetivo é atender classes coletivas, heterogêneas, homogêneas ou mistas dos 4 instrumentos, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, em um programa de iniciação instrumental, sem a necessidade obrigatória de um conhecimento instrumental prévio. O aluno se exercita diretamente no instrumento pretendido, aprendendo toda a base técnica sobre a forma de aula em grupo. Então, mais uma vez, aula em grupo é para iniciação instrumental, tá? A ideia não é fazer com que as pessoas dentro da aula em grupo toquem o concerto Paganini, não é isso. Né? Como o Dinho falou hoje de manhã, a gente precisa, depois de 2 anos, mandar esses alunos para as aulas individuais, onde eles vão depurar tudo. E aquilo que ele falou é muito importante. É importante que a gente mande esses alunos com uma boa base técnica, né? Com a postura correta, com uma ideia, com afinação bem trabalhada. Né? Próximo. Eu acho que isso não é importante, pode passar. Tentar acelerar um pouquinho. Também, isso vocês podem ver depois, pode passar. Isso é importante, ó.
Bem direcionado pelo professor, o aspecto lúdico do ensino coletivo é uma poderosa força em favor de um início de aprendizado seguro e estimulante. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro muito do Bolinha. Vocês lembram do Bolinha? Ninguém leu o gibi aqui? O Bolinha, né, da Luluzinha, que toca violino e as notas são desenhadas assim, tudo torto, porque o som é horrível, né? Então, a ideia é essa. O Jafé dizia assim uma coisa: no ensino coletivo, a soma das sonoridades fazem com que aquilo que no individual é difícil de ser escutado se torne mais palatável, se torne mais agradável. Isso faz com que o aluno não desista, pensando, como é difícil fazer isso daqui, eu não consigo. Muitas vezes o aluno nem percebe a dificuldade que ele está enfrentando. Não? Mas isso é por causa dos harmônicos. Oi? Isso acontece por causa dos harmônicos, né? Assim, Dificuldade de movimentação, de realmente desenvolver a movimentação. não diga assim o som, não fica também podendo ver. Quando você está colocando. Se os harmônicos se somam, Eu digo assim. sim, sonoridade, Olha, a coisa mais difícil que existe é tocar 2 violinos juntos, né? Por quê? Porque um tem que ser absolutamente preciso junto com o outro. Você coloca 4, já se torna mais fácil, né? Quanto maior o grupo, a questão de articulação, de afinação, se torna menos não é preciso, mas se torna mais fácil tocar. É por isso que a gente diz que quarteto de cordas é a coisa mais difícil de se tocar bem, né? Porque cada um dos instrumentos ali é solista, né? Tinha mais uma pergunta aqui. Tem a questão que penso eu, que talvez a questão do ensino coletivo ajuda a desenvolver mais fácil. Quando um está tocando sozinho, quanto mais feio o som, mais ele fica tenso. Mais ele vai se enrijecendo. E aí mais feio vai ficando o som. Exatamente. Esse som, ele fica no conjunto, que ele não está escutando o resultado sonoro dele, mas sim do grupo, ele até acho que começa a se soltar e o próprio som vai melhorando. Exatamente. Tem a questão psicológica. Ninguém gosta de se expor, né? De falar em público, por exemplo. Isso é uma habilidade que a gente adquire, né? E quando a gente vai tocar sozinho, é justamente isso que a gente está fazendo. A gente está se expondo. No grupo, quando a gente toca no grupo, a gente está menos exposto. E aí acontece tudo isso que você falou. É uma pergunta e uma, não sei. Eu acho que a questão do ensino coletivo a gente ganha bastante também porque eles enxergam uns aos outros, né? E tem a questão do bom exemplo e do mau exemplo. Todo mundo sabe que quer ser igual ao fulaninho que tem uma postura legal e não igual ao fulaninho que está sempre conversando. Mas aí a minha pergunta é, quando tem alguém fazendo alguma coisa muito bem, é interessante que se elogie na frente da classe ou isso pode acabar, não sei, fazendo com que os outros se sintam menos? Isso é uma coisa que o professor precisa desenvolver. Eu acho que reconhecer as qualidades das pessoas é sempre importante, né? Agora, a gente precisa cuidar para que a gente não crie um egocêntrico, né? E aí não tem muito não tem uma fórmula mágica para isso. Com o tempo, a gente aprende a fazer isso de uma maneira natural, né? Sem que a gente caia no erro de diminuir um e elevar demais o outro. O nosso segredo, pessoal, é que a gente precisa sempre estimular os alunos, né? A classe, o resultado que a classe mostra é diretamente proporcional à nossa habilidade enquanto professores de estimular o aluno, de encorajar o aluno, de fazer com que o aluno produza, né? É diferente do ensino individual. No ensino individual, a responsabilidade disso está muito mais focada no aluno do que no professor. O professor também faz sua parte nisso, né? Mas
não é tão, vamos dizer assim, tão primordial quanto no ensino coletivo. Tá? A dependência do ensino coletivo na figura do professor é enorme, e é por isso que cada vez mais a gente precisa depurar essa arte de dar aula em grupo. Né? Vamos seguir. Professor, Oi. eu fiquei pensando agora que você falou sobre o ensino coletivo. Será que é algo que deveria ser revisto pelas escolas de música? Porque lá sim muitos alunos só muitos professores brincam de ensinar e alunos brincam de aprender. Porque é muito difícil conseguir um aluno que estude 2 anos numa escola de música, por exemplo. É algo raro. A desistência é muito grande. Será que é algo que pode ser revisto pelas escolas de música? Deveria? Eu acho que sim, eu acho que sempre existe possibilidades de melhora em tudo aquilo que a gente faz na vida. Né? Eu hoje sou um professor melhor do que eu fui há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje eu sou maestro melhor do que eu fui há 10 anos atrás. Só um instantinho. Do quê? Tá no carro. Tá no molho do carro. Que mais? Sim, vamos passar. Isso também podemos passar. Isso também nós já discutimos. Isso também já foi falado. Também já foi. Espera aí, volta aí. Isso daqui eu acho importante, né? Quando vocês forem pensar em montar turmas, seja elas de homogêneo ou heterogêneo, é sempre bom pensar qual é o tamanho ideal dessa turma. Né? Por exemplo, em turmas de homogêneo, eu acho que elas não devem ser menos do que 6 alunos, tá? E 10 alunos é um bom número limite máximo. Né? Por quê? Porque quando você cai de 6, basicamente a aula se transforma numa aula individual compartilhada por 2 ou 3 pessoas. Né? Também a gente sempre tem que pensar em questão de desistência. Né? Então, se eu tenho só 2 alunos, na hora que um quebrar o braço, ou que a mãe resolver mudar de cidade, ou que o pai perder emprego e não puder mais pagar o transporte para vir, eu perco metade da turma. Né? Tendo um número maior, né, essas desistências eventuais não são tão sentidas. Né? Eu consigo manter esse programa por mais tempo sem que as reduções naturais inviabilizem o programa. Perguntas? Vamos seguir? Isso eu acho que já foi falado. Vamos seguir um pouquinho mais. Heterogêneo, né? É importante ter turmas de entre 20 a 30 alunos. Né? Eu sempre gosto de pensar de baixo para cima, ou seja, dos baixos para os violinos. Né? Um grupo de contrabaixo de menos de 3, 4 contrabaixos não é coletivo. Né? Se eu tenho, vamos pensar no número mínimo de 2 baixos. Né? Para 2 baixos eu preciso ter pelo menos uns 4, 5 violoncelos. Né? Já dá 7. Aí, para ter um grupo eficiente de violas, eu preciso de 6, dá 13. Né? Aí, o ideal é que eu tenha pelo menos 12 violinos, porque na hora que eu separar em vozes, seria legal ter pelo menos 6 primeiros e 6 segundos. Né? Então, a gente vai aí para um número médio, cerca de 25 alunos. A mesma coisa que eu falei antes acontece. Se eu tenho só 2 baixos, se sai um, eu perco metade do meu naipe de baixos. Né? Então, esse daí é um número ideal assim, para a gente ter num projeto heterogêneo. Tá? É possível dar aula para 40 alunos? Vocês viram aqui hoje, eu já dei aula para uma turma sozinho de 45 alunos. Né? Aí, quanto maior a turma, mais habilidade eu tenho que ter enquanto professor. Mas entre 20 e 30, um professor sozinho consegue manejar de uma maneira bastante confortável. Vamos passar.
Vamos passar isso também. Deixa eu chegar. Isso também nós já conversamos. Qualidades do professor. Isso daqui é muito importante, porque a gente precisa desenvolver muito isso. A primeira delas é timing, né? A gente precisa saber organizar o nosso tempo e o fluxo da aula. Perceber o que cada momento necessita, né? Quando parar de explicar, quando parar de repetir determinado exercício. Repetir pouco é ruim, repetir em demasia não funciona. Quando é necessário momentos de relaxamento e descontração. Carisma é outra coisa importante, né? Se eu começar a falar aqui com vocês de uma maneira sem muito atrativo, mantendo minha voz num único tom e repetindo e mantendo dessa maneira, daqui a 3 minutos vai estar todo mundo dormindo. Entretanto, se eu começo a criar diversidade naquilo que eu falo, né, muito provavelmente vai ser muito difícil alguém dormir. E se alguém dormir, acorda quando eu falo isso. Vamos seguir. Volta um pouquinho. Isso dali é muito importante. Eu acho que carisma está na capacidade de influenciar e despertar a fascinação dos alunos. Pessoal, a gente nunca pode esquecer que música é paixão, música é amor, né? E eu jamais vou inspirar que o meu aluno ame fazer aquilo se eu não demonstro o meu amor pela música também, né? Para mim, música engloba diversos aspectos, né? Tem o aspecto prático de aprendizado, de treinar os meus sentidos, de treinar os processos de pensamento, reflexo motor, tem tudo isso. Tem um aspecto emocional, em que a música mexe com o meu emocional e é capaz de transformar isso de uma maneira positiva. E eu gosto também de pensar de que música é algo espiritual, que me ajuda a conectar com algo mais elevado. A gente nunca pode esquecer de onde surgiu música. A música surgiu numa necessidade de comunicação do ser humano com o divino. Todas as religiões usam música como meio de conexão. Apenas nós, profissionais do ramo, esquecemos isso, né? Então, uma coisa que eu faço muito com os alunos, e inclusive com a camerata daqui da UTFPR, chega um momento em que eu faço uma meditação com eles, né? Eu coloco e faço uma meditação e começo a estimular que eles se conectem com o coração e que esse coração se expande e conecte toda a orquestra, a gente se conecta com a orquestra toda. De uma certa maneira, sem usar uma linguagem religiosa, porque eu não posso falar em nenhuma religião específica, né? Eu não posso falar em espiritismo ou religiões evangélicas ou umbanda, porque eu preciso respeitar todo mundo, né? Eu estou estimulando essa conexão com algo que é supramaterial, né? Que vai além da matéria. E isso eu acho que é muito importante, que a gente precisa estimular nos nossos alunos. Comunidade de comunicação verbal, capacidade de perceber o erro do aluno em sua execução, bem como auxiliá-lo na solução de seus problemas, né? É aquilo que eu falei. O bom professor não é aquele que tem uma resposta para todos os problemas, mas sim aquele que pode oferecer muitas respostas para uma determinada dificuldade do aluno. Isso é muito importante a gente ter em mente. Essa é a nossa principal tarefa, né? Nós precisamos entender que nós somos ferramentas de aprendizagem para os professores. Vamos seguir? Isso a gente já conversou um pouco ontem, foi demonstrado, né? Eu sempre gosto de pensar que a gente precisa atuar de 3 maneiras, né? Na explicação verbal, como eu
fiz ontem, né, com vocês. A próxima é assim, fazer uma descrição detalhada da habilidade técnica, descrever detalhadamente quais os movimentos, sensações, ataque do som, qualidade sonora. Esta verbalização é importante porque serve para o professor definir seus padrões e conceitos. Se eu sou capaz de explicar algo detalhadamente para alguém, é porque eu tenho uma visão muito profunda daquilo que estou explicando. Lembra ontem que eu falei que era importante a gente evitar os demonstrativos? Olha, pessoal, faça assim. Isso quer dizer que eu não tenho muita consciência, ou 100% da consciência, daquilo que eu estou pedindo para ser executado. Né? Então, eu acredito que a explanação verbal é muito importante, principalmente para que a gente consiga organizar o nosso processo de pensamento. Né? Próximo. Demonstração, né? É o segundo nível de explanação. Eu preciso demonstrar aquela habilidade para o aluno. Né? E nos 4 instrumentos, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Amanhã, aliás, aproveitem e peçam um pouquinho para a Sara tocar cada um dos instrumentos. Vamos ver se ela mostra isso para a gente. Né? Oi? Houve tudo isso. A primeira pessoa que utilizou essa técnica aqui no Brasil foi o Alberto Jafé. Né? E eu tive a chance de entrevistar o professor Alberto algumas vezes. Né? E ele me contou um pouco da história e depois eu fiz algumas outras pontes. Num determinado momento, ele foi para os Estados Unidos dar aulas na Universidade de Urbana-Champaign, em Illinois. E ele foi levado para lá pelo professor Marvin Rabin, que você viu o Dean Angelis falando aqui diversas vezes. A Universidade de Illinois foi onde trabalhou o Paul Holland, que escreveu The Teaching of Action in String Playing. E lá ele criou um projeto chamado Illinois String Program, onde no estado inteiro ele conseguiu aplicar a metodologia que ele utilizava. Então, o Alberto foi para lá e teve contato com tudo isso. Quando ele voltou para o Brasil, ele começou a aplicar isso aqui. Né? Primeiro dentro da sua casa, depois foi em Fortaleza, depois espalhou pelo Brasil inteiro como Projeto Espiral. Aí o Projeto Espiral se tornou mais uma fonte de financiamento para diversas pessoas que trabalhavam com cordas de alguma maneira. Ele saiu do Projeto Espiral. Né? E ele recebeu muitas críticas naquela época. E a maneira dele rebater essas críticas foi justamente mostrando um bom nível de execução musical. Quando eu comecei na Universidade Livre de Música, foi a mesma coisa. Eu tinha colegas que eram professores e que tocavam na USESP, tocavam na Municipal, e eu desenvolvi o trabalho durante um ano recebendo essas críticas. Quando os alunos foram fazer prova e que esses professores sentaram na banca para assistir, aí eles pararam de fazer as críticas. Né? Então, a melhor maneira da gente rebater essas críticas é fazendo o nosso trabalho com muita seriedade, aprendendo esta técnica da melhor maneira que a gente possa fazer, né? Porque isso vai, aos poucos, a gente vai quebrando com esse paradigma. Né? Demonstração, né? Então, na demonstração é quando a gente mostra qual é a habilidade técnica que a gente quer desenvolver.
né? E o próximo? E aí, assistência manual é quando o professor ajuda o aluno a realizar os movimentos no instrumento, auxiliando na empunhadura do arco, auxiliando em algum movimento de mão esquerda. Este toque ajuda a transmitir ao aluno as sensações sinestésicas relativas ao ato de tocar. Quem pode ser um voluntário aqui rapidinho para mim? Você toca violino? Viola. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente precisa ter muito cuidado quando fazer essa assistência manual, né? Isso lá nos Estados Unidos ainda era muito grave, porque tem sempre essa questão do assédio sexual e do medo do aluno fazer alguma coisa contra a gente. E aí é sempre bom que a gente desenvolva determinadas técnicas, né? Nós temos aquilo que a gente chama de nosso espaço pessoal, que toda vez que ele é, vamos dizer assim, invadido por alguém, às vezes se torna bastante incômodo e estranho, né? A pessoa fica bastante incomodada quando isso acontece. Né? Às vezes não, ele não ficou incomodado, ele reagiu, né? Então, existem técnicas, por exemplo, se eu estou falando com vocês e eu quero me aproximar para fazer um toque no aluno, né, a primeira coisa que eu faço é estabelecer contato visual. E mesmo sem necessariamente pedir, eu já consigo chegar perto dele sem invadir esse espaço pessoal dele, né? Então, por exemplo, se ele está sentado e tocando, né, e eu preciso chegar perto dele para fazer alguma assistência manual, eu estou aqui liderando a classe, ele está ali tocando, né? Eu tento manter um contato com ele, né? Quando eu mantenho contato com ele, ele já espera uma aproximação minha, né? Aí eu posso chegar e ajudar no movimento, né? Então continua tocando aí, enquanto eu estou trabalhando aqui. Se eu faço isso, é muito invasivo. Percebe a diferença? Né? Então, muito cuidado quando... Muito obrigado. Quando vocês forem fazer essa questão da assistência manual, como abordar o aluno, né? Isso é muito efetivo. Né? Toca aí uma escala de Ré maior. Devagar mesmo. Como você... Né? Pode tocar. Pode dar Ré. Isso. Eu consigo mudar muita coisa na maneira de tocar do aluno simplesmente com essa assistência manual. Eu consigo manipular tudo aquilo que o aluno está fazendo. Direcionar, assim, eu não sei se dá para vocês verem, eu consigo garantir, por exemplo, que o polegar está curvo, né? Tá? Então, isso é muito importante, né? Essa maneira de fazer com que relaxe. Um dos pontos essenciais que a gente tem que trabalhar é bem aqui, entre os omoplatas, né? Isso é muito mágico. Você tocou aqui, o aluno já começa a ter uma postura diferente, né? Obrigado. Vamos seguir. Oi. Essa questão dos toques tem que ter moderação, assim, no pedir a atenção. Muitas vezes demonstrar que ele imitar, talvez seja melhor. Não acho que não pode gostar, não acho isso não, mas assim, eu acho que mexer demais mesmo sempre atenção. Depende. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito nesses 3 níveis de explanação: na explicação, na demonstração e na assistência manual. Aquilo que eles falaram hoje de manhã, manual assistance, né? Eles falaram, o professor vai pelo dentro da sala para fazer a manual assistance.
eu acho que é importante, assim, não pode ser excessivo, né? Você não pode ficar lá no aluno, né? Mas eu acho que é importante, porque muitas vezes, né? Muitas vezes o oposto também é importante, né? Você para a aula por 5 minutos, por 2 minutos e pede para que o aluno coloque a mão em cima da tua mão. Olha lá, coloca sua mão aqui em cima da minha. Né? Aí ele consegue quando eu estou tenso, quando eu estou relaxado. Percebeu a diferença? Só dele sentir isso daqui já ajuda a pensar numa maneira diferente de segurar o arco. Tá? Vamos lá. Isso a gente já falou. Ah, não, perdão, volta lá. Isso daqui é importante, ó. O ritmo do aprendizado, né? Ele deve ser sempre dado por aqueles alunos que estão evoluindo com maior rapidez, né? Deixar que aqueles que estão com maior dificuldades caminhem, vamos dizer assim, para tentar alcançar aqueles que têm maior facilidade ou que estão à frente, né? Porque o oposto causa um desânimo muito grande em quem já está tocando, né? E a gente dá chance para aqueles que têm maior dificuldade chegar lá. Se a gente faz o oposto, se a gente coloca a turma na velocidade ou no limite daqueles que têm maior dificuldade, isso causa um desestímulo muito grande e não faz com que a turma evolua, né? Vamos lá. Sim. Dentro desse processo é importante consolidar posturas e movimentos do ato de tocar, né? Lembrar que o aprendizado acontece em sequências de aulas. É um processo de desenvolvimento. Não se deve esperar que a habilidade técnica seja completamente aprendida na primeira aula, né? É o estudo em classe. A prática individual somente deve ser incentivada depois de 6 meses de estudo, né? E o estudo, né, dentro da classe tem que ser baseado em repetição e frequência, né? Então hoje eu ensino como segurar no arco, amanhã eu vou repetir isso, depois da manhã eu repito isso, repito diversas vezes até que isso fique consolidado para a turma. Eu não devo esperar que na primeira aula todo mundo já esteja executando de maneira perfeita, né? O que mais? Depois de 6 meses, os alunos precisam ser requisitados e estimulados a estudar. Isso a gente já falou ontem, né? O processo individual precisa ser ensinado, né? Quais são os principais erros do estudo individual? Tentar repetir melodias e exercícios sempre do início ao fim. É interessante que nas aulas individuais, quando o aluno chega tocando, quando ele estuda assim, que ele chega tocando, a gente reconhece na hora, né? Que ele não estudou de verdade, que ele só tocou do início ao fim. E sem se preocupar com erros cometidos durante a execução, né? Uma boa sequência de estudos, pessoal, do estudo individual, é primeiro começar com a afinação. Vou estudar apenas a afinação deste trecho, né? Depois, problemas de arco. Depois, construir o estudo de maneira sequencial. Eu pego o primeiro e o segundo compassos. Depois eu adiciono o terceiro e quarto. Aí eu junto o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. Aí eu faço isso com mais 4 compassos, né? Para construir essa habilidade de ensino individual aos poucos, né? Isso é muito importante, porque em geral o que o aluno faz quando vai estudar individualmente é tentar tocar do início ao fim, e sempre erra naquele mesmo compasso. E depois de errar 10 vezes naquele compasso, aquele erro já se automatizou na nossa memória muscular. Aí já era. Uma coisa que eu fiz com uma aluna, isso foi no caso individual, que ela tinha essa mania, ela não conseguia sequenciar. Uhum. Eu fiz uma xerox grande da partitura, Uhum. cortei pedaços por pedaços, fiz tipo um quebra-cabeça, assim. Ela só podia,
Que bacana. Eu li um livro sobre neurologia do estudo da música, agora eu não me recordo da autora. Ela falava sobre essa questão de você executar e estudar um trecho, somente um trecho, ou toda a peça. Ela fala que se você condiciona o aluno, ou você se condiciona a repetir o mesmo trecho, você acaba criando um bloqueio nas sinapses. Às vezes você acaba criando um vício de sempre parar naqueles mesmos trechos. Isso acontece bastante comigo, pessoalmente. Na minha opinião, eu acredito que a dosagem das duas seria o mais interessante. O que o senhor acha? Sim, tem que haver dosagem. Você não vai fazer isso o tempo inteiro, né? Vai chegar um momento em que você tem que tocar a música do início ao fim com a fluência. O que eu estou dizendo é que, em geral, o aluno nunca faz o sequenciamento, ele só fica tentando tocar do início ao fim, sem sequer prestar atenção em corrigir os erros. Tem que se focar nos trechos problemáticos. Exatamente. Tá bom? A gente tem mais... Que horas que é o intervalo? Hã? 4. Então, eu queria uns voluntários aqui de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Queria mostrar algumas coisas para vocês. E tem mais alguma pergunta dessa parte conceitual? Tinha muita coisa indo para falar, mas não vai dar tempo. Não? Então vamos lá, pessoal. Com o instrumento. 1, 2, 3. Eu preciso de uns 15 violinos, os 4 contrabaixos. Não, 10 violinos. 5 violas, os cellos que estão aqui, dá? Isso, violino aqui. Dessa vez vocês vão ficar com o instrumento principal. Senta aí. Então, senta em fila aqui, ó. Pode pegar qualquer um. Cellos aqui. Violas. Tem mais cellos? Aqui, ó. Pode tirar o instrumento. Tem mais espaço aqui, ó. Tem mais. Pode misturar, não tem problema. Pode misturar violoncelos, mais violoncelos. Os contrabaixos são 4. Então vamos lá. Como eu falei, aquele livro do Paul Holland, basicamente são exercícios mecânicos que vão ajudar em habilidades do movimento de tocar. E uma das primeiras habilidades técnicas que a gente precisa enfrentar é mudança de cordas, né? E ele tem um exercício muito bacana para fazer e aprender esse movimento de mudança de cordas, que eu vou fazer agora com eles aqui. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou primeiro demonstrar, depois vocês vão fazer junto comigo. Então, ó, a ideia é o seguinte: vocês vão colocar o instrumento segurar o instrumento e colocar o arco na ponta em cima da 4ª corda, ok? Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4 e no próximo tempo vocês vão mudar para a corda Mi. No próximo tempo, corda Sol. No próximo tempo, corda Ré. Aliás, vamos ficar entre Sol e Ré primeiro. Sol,
e Ré. Sol e Ré. Reparem o seguinte, qual é a parte do meu corpo que eu estou movimentando para executar a mudança de cordas? Mais especificamente, o que impulsiona o movimento? O cotovelo. Então, o que faz a mudança de cordas com o arco é o... Não entendi. O que faz a mudança de cordas com o arco é o... Cotovelo. O que o cotovelo faz, pessoal? A mudança de corda. E aí, a mudança de cordas com o arco. E aí você faz os alunos repetirem, porque repetindo, isso ajuda a criar uma imagem mental daquilo que precisa ser feito. Ok? Então vamos lá, todo mundo sentado na ponta da cadeira, pé esquerdo para frente do direito, instrumento na posição de tocar. 1, 2, 3, 4, e o violoncelo contrabaixo fizeram. Tudo bem. Arco na ponta, em cima da corda sol. Vocês vão para a corda Ré, ok? 1, 2, 3, 4. Ré. Volta para Sol. 3, 4. Sol. Volta para Ré. 3, 4. Ré. Volta para Sol. 3, 4. Sol. Ré. 4. Ré. 2. Sol. 4. Sol. 2. Lá. 4, 1, 2, não pode fazer barulho, Sol, E, volta para lá, 3, 4, 1, vai para Mi, quarta corda, E, 1, 2, 3, primeira corda, 1, 2, quarta corda, E, 1, primeira corda, 3, 4, 1, quarta corda, 3, 4, 1, primeira corda, 3, 4, 1, quarta corda, 3, 4, 1, primeira, 3, 4, 1, quarta, 3, 4, 1, primeira, 4, 1, 2, 3, quarta, 1, 2, 3, primeira, 1, 2, 3, 4, quarta, 2, 3, 4, quarta. Isso pode ser feito na ponta, no meio, no talão. Isso é muito eficiente para o aluno aprender a movimentar esse cotovelo independente deste movimento. Ok? Outro exercício muito importante que o Paul Rolland faz é o seguinte. Isso ele já introduz logo nas primeiras aulas, tá? Esse é feito só com pizzicato. Você coloca o instrumento sobre o corpo, ok? No caso, violinos e violas têm que segurar um pouquinho com essa mão. E aí vão beliscar a terceira corda com o quarto dedo aqui, ó. Ok? Cello e baixo, mesma coisa. Encosta a mão Isso, é pizzicato de mão esquerda. Pizzicato de mão esquerda. Oi? Terceira corda. Corda Ré. Vamos fazer na corda Ré com o quarto dedo. O outro quarto dedo. Dedo mindinho. Vamos lá? Tá bom? É importante segurar, tentar manter o instrumento seguro com a outra mão, tá? Para poder soltar esse pizzicato. Vamos lá? Tem que ser na parte de cima do instrumento. Não pode ser na primeira posição. Vai para a quarta posição. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Isso. Agora, no lugar de puxar, fazer o pizzicato, nós vamos bater o dedo na corda. 1, 2, vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Batendo, pá, batendo. Você está levantando, tem que bater. 3, 4. 1,
observe um pouquinho. Esse exercício é muito efetivo com uma série de coisas. Primeiro, já começa a trabalhar a musculatura do quarto dedo, né? Além do mais, começa a dar uma sensação de mudança de posição para os alunos, né? Porque ele já saiu da primeira posição, né? Agora nós vamos fazer o seguinte: vão ser 4 pizzicatos aqui em cima, com o polegar no braço aqui do instrumento, ok? O violoncelo e o contrabaixo é a mesma coisa. Vão ser 4 aqui, depois 4 aqui, na primeira posição. Aí sobe. Tá? Prontos? 1, 2, 3, 4. Desceu. Calma, sem correr. Calma, sem correr. Pá, 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 pá. Isso. Isso daqui é um exercício muito efetivo para a introdução do quarto dedo. Já começa a trabalhar a primeira posição. Isso daqui pode ser iniciado a partir da terceira aula. Você já começa a fazer isso daí. Também para os violinos e violas é bacana para poder manter a postura, né, do instrumento no corpo. Para violoncelo e contrabaixo traz uma liberdade para esse movimento aqui, ele não vai ficar tenso desse jeito. Também ajuda em liberar a tensão do polegar, né? Tá. Sem o arco primeiro, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Um dos principais problemas de mudança de posição é que a gente vai tentar fazer mudança de posição com o dedo pressionando a corda, né? Aí toda vez que a gente vai mudar, tem que ter um tranco, né? Um dos exercícios que eu acho que é bastante efetivo para começar a criar essa ideia da mudança de posição sem esse tranco é o seguinte. Reparem, vocês vão observar, depois vocês vão fazer junto comigo. Nós vamos fazer o seguinte: colocar o primeiro dedo na corda Ré. Vocês vão levantar só um pouquinho para aliviar o peso do dedo. Vocês vão afastar, trazer para frente e depois colocar o peso de novo. Aí, solta, muda e prende. Solta, muda e prende. Então funciona da seguinte maneira: estão aqui, solta, muda, prende. Solta, muda, prende. Solta, muda, prende. Ok? Esse é um exercício silencioso. Mesma coisa para cellos e baixos. Está aqui no primeiro dedo. Solta, muda e prende. Vamos lá? Vai ser nesse ritmo, só com o primeiro dedo em cima da corda Ré, ok? Então, está com o primeiro dedo colocado, ok? 3, 4. Solta, muda, prende. Isso, eu esqueci de falar. Um dos principais erros que ocorrem quando a gente vai fazer isso é isso daqui, ó. Vou soltar. Deu para perceber o que eu fiz? Ou seja, eu levantei a ponta do dedo longe da corda. Não é isso. Vocês vão só aliviar a pressão, o dedo continua em contato com a corda. Ok? Vamos lá? Primeiro dedo na corda Ré. Vamos lá. Solta, muda, prende. 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 Muito legal. Esse exercício serve para introduzir mudança de posição, né?
Agora a gente vai fazer isso com o arco. Da mesma maneira. Está com o dedo preso. Solta. Solta. Prende. Solta. Muda. Prende. Prende. Solta. Muda. Prende. Olha lá? São 4 momentos em cada arcada. Prontos? Então, olha lá. Prende, solta, muda, prende. Prende, solta, muda, prende. Prende, solta, muda, prende. Prende, solta, muda, prende. Ó, não se preocupe com nota não, viu? Qualquer lugar. Olha lá. Qualquer lugar. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Prende, solta, muda, prende. 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 Muito bem. Agora, vocês vão fazer isso tudo em um só movimento, sem tanta parada. Vocês vão começar aqui. Mas tem que sentir o dedo soltando da corda, ok? Em que nota vai chegar? Qualquer uma. Vamos lá? Prontos? Então vai ser com essa sensação de soltar o dedo, ok? 3, 4. Os dois exercícios devem ser feitos com todos os dedos, claro, contrabaixo não, né? Primeiro, 4, tá? Agora nós vamos repetir o mesmo exercício com o primeiro dedo e eu quero que vocês, os contrabaixos vão segurar a corda solta, sol, ok? Segura o sol. Os outros vão começar no Mi e vão parar quando chegar no Sol. Precisa afinar? Ainda não. Calma. Por enquanto tá bom, vamos lá. Então vocês vão parar quando ouvirem o Sol. Segura o Sol lá. Prontos? 3, 4. Não, agora tem que parar no Sol. Tem que parar no Sol, vai lá. Sol de novo. E. Segura o Sol grave. Cellos e baixos agora vão fazer o Mi, Sol, Sol, Mi, E, Mi, tem que chegar no Sol.
Agora nós vamos, cello e baixo, vamos trabalhar juntos, ok? Aliás, cello, baixo e violas, tá? Segurem um sol para mim. Violinos, vocês vão fazer Mi, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Lá, Sol. Vai lá, 3, 4. Desculpe. Peraí, deixa eu demonstrar que aí vai ficar fácil. Ok? Olha lá. Sol. E. Sol, violinos. Agora vocês vão fazer a mesma coisa. Mi, sol, lá, sol. E. Legal. Obrigado. Então essa é uma maneira bastante efetiva de começar a trabalhar a mudança de posição coletivamente. Não? Alguma pergunta? Diga. Ah, sim. Vocês viram hoje de manhã a Sara falando sobre 2 pontos, né, de contato. Né? Ela usa esta parte daqui. Eu costumo... Alguém tem uma caneta aí? Para violinos e violas, eu costumo fazer uma marca aqui, né? E eu peço para que esta marca fique sempre ao lado da pestana, tá? Sempre na mesma altura da linha do espelho. Nunca assim e nunca assim, tá? Se eu mantenho essa marca ao lado da pestana, na altura do espelho, né? É muito difícil eu fazer isso, ó, e manter a marca lá, você percebe? Ó, eu vou esticar meu dedo agora. Ó. Tá vendo como a pestana tá, a marca está abaixo da pestana? Com o pulso assim? Se eu faço isso, também está acima da pestana, dá para ver aí? Tá? Então eu faço uma marca visual e peço para que isso esteja sempre ao lado da pestana e na mesma altura do espelho. Então isso evita esse tipo de gesto, ou esse daqui. Não? Que mais? Tinha mais 2 perguntas aí. Uma pergunta que era sobre parte de aquecimento, alongamento para orquestra. Tá, essa vai ser depois. Qual que era a segunda pergunta? Tinha mais uma pergunta. Eu que perguntei da terceira posição. Oi? Você tinha falado das marquinhas da terceira posição, da quarta posição. Que você faz as marquinhas na primeira posição. E não faço. Então, é que eu queria falar sobre como introduzir mudança de posição, que foi o que a gente acabou de fazer. Eu não faço marca para terceira posição. Por quê? Porque o que eu uso é referência auditiva de outros instrumentos para onde você tem que parar. Quando os alunos já estão nesse nível de chegar à terceira posição, eles já estão com o ouvido... Já estão com o ouvido mais desenvolvido. Tá? Isso em geral é aí pelo 5º, 6º mês de aula. Já introduz mudança de posição. Perdão, é aqui, ó. Tá? É nessa primeira articulação do dedo. Tá? E eu peço que ela esteja ao lado da pestana e na mesma altura do espelho, o tempo inteiro. Aliás, esse é um padrão que a gente usa, né? Se eu vou mudar de posição, um erro muito comum de mudança de posição, pessoal, é fazer isso aqui, ó. A marquinha que eu fiz está bem abaixo da linha do espelho, né? Ou o outro erro é esse aqui, ó. Também a marquinha está acima da linha do espelho, né? Se na mudança de posição a gente mantiver a marca ao lado e na mesma altura do espelho, a mudança de posição sai correta.
Certo? Um erro é este, o outro erro é esse. Ok? Mas, assim, exercícios de alongamento, é isso? Relaxamento. Eu vou fazer aquele que eu faço. Coloque os instrumentos aí do lado. Que eu falei sobre a meditação, né? Aliás, vocês podem nos acompanhar também. Sentem aí confortavelmente nas cadeiras, só não vale dormir. Tá bom? Ok? Sentem confortavelmente nas cadeiras, fechem os olhos. Tá bom? E eu quero que vocês comecem a inspirar e expirar em 4 pulsações. Inspira, 1, 2, 3, 4. Expira, solta. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3. Solta os braços. Solta. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4. Solta. Continue inspirando e soltando. E a cada inspiração, comecem a sentir o batimento do coração de vocês. Sintam o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, enchendo o pulmão e chegando no coração. Agora, cada vez que esse ar entra, ele vai ficando da cor rosa. E ele solta o ar. Inspira, e esse ar da cor rosa começa a invadir o coração de vocês. E vocês começam a sentir esse coração que pulsa, crescendo cada vez mais. Ele agora toma todo o tórax de vocês e continua crescendo e pulsando. Engloba os braços, as pernas, a cabeça. E vocês conseguem se ver dentro deste coração rosa que pulsa em serenidade, em calma, em tranquilidade. E vocês sentem um profundo bem-estar. E esse coração começa a crescer mais ainda, expandir e ficar do tamanho deste palco, do tamanho desta sala, englobando cada pessoa que está aqui dentro, do tamanho deste prédio, englobando toda essa cidade, todo o nosso país, todo o planeta Terra. Em pura cor rosa. E vocês se sentem dentro desse planeta com muita paz, muita tranquilidade, sentindo o mais puro amor e conexão com as pessoas, com os animais,
com todo o planeta. E dentro dessa calma, vocês se mantêm tranquilos por alguns instantes. Dentro desta calma, vocês começam a ouvir o som da música. O som da música do coração de vocês, tocando os instrumentos, em harmonia, em felicidade, em prazer de fazer música com os alunos, em profunda conexão com o coração de vocês e com o coração de toda a humanidade. Transportando essa harmonia divina para a música, para o corpo físico de vocês, para o coração, em profundo bem-estar. Aos poucos, comecem a sentir a ponta dos dedos. Continuem com os olhos fechados. Comecem a movimentar a ponta dos dedos. As mãos, os pés, acordando o corpo, mas se mantendo nesse profundo bem-estar. Pode se espreguiçar, se sentir vontade. E só depois de acordar todo o corpo de vocês, vocês vão abrir os olhos lentamente. E aí? Foi bom, né? Esse é o exercício de relaxamento mais profundo que eu conheço. E acreditem, quando a gente faz isso com um grupo musical, a sonoridade se transforma, a harmonia se estabelece e muitos dos problemas emocionais que os alunos têm em tocar, em se movimentar, acabam também desaparecendo por conta do bem-estar e do relaxamento que a gente cria. Tá bom? Nós vamos nos ver de novo em workshop na sexta-feira, acho que às 16h. Até lá eu desejo a todos uma excelente semana. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por me permitir fazer parte da vida de vocês nesses dias e nesses momentos que nós estamos vivendo. Gratidão profunda a todos. Muito obrigado.
agora tem um intervalo e a próxima sessão é da... Onde está a professora Sônia? Acho que é